Comigo agora o deputado federal Celso Sabino. Celso, obrigado aí por atender nosso convite. Nosso convite meio urgente, né? Meio rápido, né? Eu chamei você rápido porque fiquei sabendo que você está tomando uma atitude em relação a um absurdo que está acontecendo nesse momento no país, no momento de pandemia que a gente está vivendo. Resolvem criar uma tarifa vermelha, como é? Vermelha dupla, vermelha dupla de energia. Primeiro, eu quero que você explique para a gente o que é que aconteceu e depois nos fale um pouco a respeito das medidas que você está tomando aí para poder tentar defender aí essa população. Olá, Bacana. Olá, os ouvintes, aí, aos telespectadores do canal do Bacana. Quero te parabenizar, Bacana, aproveitar esse momento. Aí são poucas as oportunidades que nós temos pelo trabalho que você faz na comunicação no nosso estado, levando informação de boa qualidade, através de todas as formas. Hoje o Bacana já é um grande complexo aí de informações. Você tem a TV, tem a rádio, está escrevendo para jornais, e tem um mecanismo que eu admiro muito, que é essas mensagens que você manda nos WhatsApps aí, e chega do gari ao governador do estado, tenho certeza. Então, muita gente se baseia aí pelas suas informações, e eu quero te parabenizar. Não é fácil construir um sistema de comunicação como você construiu, aproveitando as oportunidades positivas, né? A informatização, a tecnologia. Daqui a pouco não vai se ter mais jornal impresso e você já está aí na vanguarda disso daí. Parabéns. Você é um exemplo aí de jornalista, de comunicador. Mas bacana, vamos falar um pouco sobre a nossa questão da tarifa de energia no estado do Pará. Bem, gente, o Brasil ele tem um sistema único que fornece energia para todos os consumidores, residenciais, industriais, empresariais, comerciais. O sistema de distribuição de energia no Brasil, ele, como falei no início, ele é único e ele obedece a algumas regras que são definidas pela ANEEL, que é a Agência Nacional que regulamenta a energia e a venda, a distribuição, enfim, da energia no nosso país. E a principal fonte de energia no Brasil ainda é a energia hidroelétrica, né? Nós temos aí centenas de hidrelétricas no Brasil que fornecem energia para o sistema fornecedor de energia. Nós estamos no momento do verão, né? No Brasil, se você for aqui no Pará, a gente não sente muito o verão e o inverno, a não ser pela diferença pluviométrica das chuvas, mas se você for em São Paulo, se você for no Rio Grande do Sul, no extremo mais sul do país, você vê que lá já está um período muito quente, de muita seca. Brasília, onde eu vou estar daqui a pouquinho, já está bem seco e bastante quente. Então, quando acontece esse período no Brasil, os reservatórios de água que fazem com que funcionem as usinas hidrelétricas, especialmente do sul e do sudeste do país, eles tendem a baixar o seu volume, a sua capacidade. E com a redução da capacidade dos reservatórios de água, promovido pelo clima, por uma série de fatores, o custo da produção aumenta, porque o sistema que é abastecido prioritariamente pelas usinas hidrelétricas, com a redução da capacidade de produção dessas usinas hidrelétricas, ele se recorre das usinas termoelétricas, que funcionam através de geradores de energia alimentados por óleo diesel, né? Então, essa é uma energia mais cara do que uma energia hidrelétrica. Então, com a redução dos reservatórios de água das usinas hidrelétricas no sul e sudeste do país, o sistema precisa ligar as usinas termoelétricas de forma mais efetiva e, com isso, produzir uma energia mais cara. Então, diante dessas situações, a ANEEL e o Operador Nacional do Sistema estabeleceu uma política de bandeiras tarifárias. Então, você tem a bandeira amarela, tem a bandeira verde. Então, está tudo normal. Funciona a bandeira tarifária verde e você paga efetivamente pelo seu consumo de energia. Aí você tem a bandeira amarela quando há já o início da utilização da energia. Estou falando de uma forma bem didática, né? Quando há o início da utilização da energia termoelétrica, você tem a bandeira laranja e a bandeira vermelha. Essa bandeira vermelha já é o cúmulo do absurdo, principalmente para nós que vivemos aqui no estado do Pará. Lá na frente nós vamos falar por quê. E agora, no mês de dezembro, a ANEEL decidiu, nos últimos dias, estabelecer para todo o território nacional a bandeira vermelha 2. Isso vai representar um aumento de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumido pelo consumidor. Então, isso é um aumento de quanto, Celso? R$ 6,6
6,24 para cada 100 kWh. Para cada 100, então, vai consumir 1.000 kWh, já vai para R$ 62. 10.000 kWh já vai para R$ 624. E isso em plena pandemia, né? Em pleno momento onde a gente tem aí uma expectativa de 17% de pessoas desempregadas, né? A notícia que saiu ontem é que a gente está aí, devemos iniciar o ano aí com alguma coisa próxima a 17% de pessoas desempregadas no Brasil, onde as pessoas não estão conseguindo trabalhar direito. Quer dizer, a gente tem um aumento desse que parece que é uma chicotada no lombo do pobre e do consumidor. É uma chicotada no lombo de todos os brasileiros, né? E isso vai também, além de outros absurdos, na contramão de uma decisão da própria ANEEL, que em maio desse ano de 2020 decidiu que durante a pandemia não seria cobrado nenhuma bandeira tarifária extra do que já é cobrado. Essa decisão é de maio de 2020. E, para nossa surpresa, agora, nesses últimos dias, saiu essa decisão da ANEEL, e é um absurdo, especialmente para o estado do Pará, para todos os brasileiros, como você disse muito bem. Estamos em pandemia, muita gente trabalhando em casa, muita gente desempregada, muita gente precisando estar em casa, elaborando um currículo, enfim, trabalhando de casa. E as pessoas vão ter que pagar agora, no mês de dezembro, uma energia mais cara do que o normal. E com Pará especificamente, porque aqui no solo paraense nós temos as duas maiores hidrelétricas genuinamente 100% brasileiras, né? A maior hidrelétrica, todos sabem, é Itaipu, mas ela é binacional, ela não é 100% brasileira. As maiores hidrelétricas 100% brasileiras, Tucuruí e Belo Monte, funcionam aqui, gerando impactos ambientais, trazendo junto com elas uma série de transtornos para a agricultura, para o produtor, para as sociedades locais, tanto da região do Lago Tucuruí quanto da região do Xingu, e a gente ainda é obrigado a ter que pagar esse absurdo. E o que nós fizemos? É o motivo da sua pergunta inicial. Nós protocolamos hoje de manhã, já na Câmara dos Deputados, um PDL. O que é um PDL, gente? O PDL é um projeto de decreto legislativo. A única medida legislativa que pode ser utilizada para anular ou para sustar um ato do poder executivo é um PDL, é um decreto legislativo. Nós já aprovamos vários na Câmara, já discutimos bastante PDLs na Câmara em relação a várias situações diferentes, e nós apresentamos hoje esse PDL, projeto de decreto legislativo com o número 496, todos podem acompanhar aí através da internet, que prevê a sustação dessa decisão da ANEEL. Esse PDL deve ir, aliás, como não tem Comissão de Minas e Energias, porque esse ano, em virtude da pandemia, as comissões não foram constituídas, mas o presidente da Casa, Rodrigo Maia, tem o poder de colocar esse PDL diretamente na pauta da Câmara dos Deputados. E aqui, eu estou conversando com você, eu vou colocar também para os deputados nossos da nossa bancada do Pará, nós temos 17 deputados federais que também trabalham bastante em Brasília, que se dedicam pela causa, muitos também falam muito dessa questão do custo da energia no nosso estado, e eu vou também fazer aqui, sem falar com ele já, mas eu já vou assumir também esse compromisso pelos deputados da bancada do Pará, que nós vamos juntos defender essa bandeira em Brasília para retirar esse absurdo que vai prejudicar não só o Pará, mas o Brasil inteiro, que a política de bandeira tarifária funciona para o Brasil inteiro. Agora, essa PDL funciona de que maneira, Celso? Por exemplo, o presidente da Casa, o Rodrigo Maia, pode colocar em votação e, se ela for aceita pelos deputados, cai essa bandeira vermelha dupla. É isso mesmo. Então, o que eu me concentrei ontem e hoje nessa situação, e eu elaborei aqui dois remédios, né? Um remédio legislativo, que é o remédio adequado para assustar e anular decisões do Poder Federal, do Executivo Federal, que é através desse PDL, aprovado no plenário. Ele vai ter esse efeito, sim, de sustar os efeitos da implantação dessa bandeira vermelha 2 para já o mês de dezembro. E eu também elaborei uma medida judicial,
Nós estamos entrando hoje ainda com mandado de segurança na Justiça Federal, pedindo para uma medida liminar para que judicialmente essa decisão seja suspensa. Então, nós estamos atuando através do nosso mandato da forma legislativa e também da forma judicial. Agora, tem uma coisa, já que a gente está falando, vamos aproveitar, só para a gente aprofundar um pouquinho isso. Eu sei que você já está indo para Brasília, mas eu quero só aprofundar essa situação, que é uma coisa que eu falo muito, escrevo muito sobre isso, falo muito na televisão, falo no rádio, escrevo sobre isso. O estado do Pará é hoje um dos estados que mais produz energia, e produz para o Brasil, né? Não produz só para nós. Nossa energia vai para outros campos. Já o estado do Maranhão, os nossos vizinhos, eles não produzem energia, mas pagam o quilowatt da energia mais barato do que nós aqui do estado do Pará pagamos. Como é que se resolve uma coisa dessa? Porque na minha cabeça, e na cabeça de quem está nos vendo, está nos ouvindo, isso certamente parece uma distorção, né, enorme. Em relação ao nosso vizinho mais próximo aqui, o Maranhão, infelizmente, nós não conseguimos ainda fazer o ajuste para a representação do povo do estado do Pará na Câmara dos Deputados. É um assunto que a gente tem batido muito, não só eu, como todos os deputados da bancada federal. Celso, deixa eu falar só uma coisa também, e esse apenas foi um exemplo, né? Nada contra o povo do Maranhão, eles não deveriam, né? Eu só estou dando um exemplo de um estado que não produz energia, né? Para um estado que produz. O estado produtor paga mais caro do que o estado não produtor. Nós aqui no Pará, nós somos muito deixados de lado. Os prefeitos, os governadores, todos que exercem aqui a administração no estado do Pará, nós temos que ser muito mais eficientes do que os administradores em outros estados, porque nós temos muito menos recursos do que os outros estados têm. Por exemplo, nós estávamos recentemente numa eleição municipal para decidir o prefeito de Belém, e eu quero falar aqui para Belém, por exemplo, que o orçamento da cidade de Belém é quase 1/3 do orçamento da cidade de Porto Alegre, onde Porto Alegre tem o mesmo número de habitantes, tem basicamente os mesmos problemas, também é na margem de um rio. Belém, inclusive, tem mais problemas em virtude da sua altitude em relação ao nível do mar. E também na representação do povo do estado do Pará de uma forma geral. Nós, com mais de 8 milhões de habitantes aqui, nós temos um deputado federal a menos que o Maranhão, que tem 7 milhões de habitantes. Quer dizer, o Maranhão tem menos habitantes e tem um deputado federal a mais em Brasília para representar, levar emenda, brigar, enfim. Então, a gente tem que batalhar e trabalhar para sermos mais eficientes ainda nesse aspecto e em todos os aspectos. Em relação pontualmente à tarifa de energia, eu entrei no ano passado, no início do nosso mandato, com alguns projetos de lei para tentar ajustar essa situação, para melhorar um pouco o que a gente puder fazer no âmbito federal, para melhorar um pouco a vida do consumidor de energia aqui no estado do Pará. Emblematicamente, eu quero falar dois que envolvem exatamente esse tema que você está colocando. O primeiro é excluir os estados, um projeto de lei que visa excluir os estados que são superavitários na produção de energia, ou seja, os estados que produzem mais energia do que consomem, onde os reservatórios não têm tanta influência, Tucuruí, Xingu, o estado do Pará. Excluir os estados que são superavitários na produção de energia da política de bandeiras tarifárias. Sim. Então, se essa lei já tivesse sido aprovada, nós não precisaríamos nem estar dependendo aqui da ANEEL aprovar a bandeira vermelha, a bandeira amarela, enfim. Então, excluir quem produz mais, os consumidores que residem naquele estado que é superavitário, de política de bandeira tarifária. Esse é um projeto que tramita na Câmara e a gente aguarda que seja votado o mais breve possível. Mas só pode ser aprovado pelo plenário, né? Pelo plenário. Então, aí a gente tem um problema que a maioria dos estados não produz energia, né? E, enfim, difícil aprovar, né? Outro projeto, mas tudo é acordo, tudo é composição. Às vezes a gente fala assim, poxa, o deputado está fazendo acordo lá em Brasília, o cara pensa que é uma coisa ruim, mas muitas vezes não é, não. Inclusive, 90% dos casos que eu visualizei na Câmara de construção de acordo, de composição, 90% eram coisas legítimas, coisas que beneficiavam. Você quer aprovar um projeto que vai afetar de alguma forma, por exemplo, os evangélicos. Sim. Aí os evangélicos não permitem, mas, por outro lado, cedem um pouco aqui para ser atendido lá na frente em uma outra situação. Então, são coisas que são construtivas, positivas e sadias.
para a democracia. Eu não acho que é impossível, não. Eu acho que se a gente conseguir construir, é possível sim nós chegar. O segundo projeto trata da questão da tarifa pelo transporte, pela taxa, um tributo, pela taxa cobrada pelo transporte e pela distribuição da energia. Sim. Nós apresentamos um projeto que pretende atender aos consumidores que residem até 80 quilômetros de uma hidrelétrica que sejam isentos dessa taxa pelo transporte e pela distribuição de energia. É um absurdo quem mora do lado do gerador de energia ali de Tucuruí ou de Belo Monte tem que pagar a mesma taxa pela entrega da energia na casa dele. Claro. O cara que mora lá em São Paulo... não tem cabimento um negócio desse, né? Não tem cabimento isso, né? É como se fosse um delivery, né? Você imagina, você vai... Porque o delivery é cobrado pela distância, né? O cara mora do lado, ele vai pagar menos. Mora do outro lado do planeta, ele vai pagar mais. Quer dizer, não tem... Aqui na frente da minha casa abriu um açaí. Tem uns 2 anos, abriu um açaí. Eles entregam pelo iFood. Eu não pago nada para o cara entregar aqui. Mas se eu quiser pedir do cara que é lá da Doca para entregar aqui na minha casa, o cara vai me cobrar o valor da entrega. É o justo. Lógico. Então, isso é um absurdo. Também tramita na Câmara esse projeto. Eu quero tranquilizar não, né? Mas eu quero dar um alento, que quem vai dormir tranquilo com uma notícia de um aumento desse de energia. Que nós estamos, eu estou hoje aqui em Belém, daqui a pouco vamos para Brasília, mas que nós estamos atuando na defesa efetiva dos consumidores de energia elétrica. Nós não estamos só, existem pessoas que falam por nós. Infelizmente, a caneta que escreve a decisão da ANEEL não é a minha caneta, mas a minha caneta é a caneta do povo do estado do Pará, minha voz é a voz do povo do estado do Pará, que está ali sem outra intenção a não ser representar de forma digna a cada um de nós, e vamos usar tudo o que for possível, o conhecimento que nós tivermos, a técnica que nós tivermos, os argumentos que nós tivermos para reverter essa decisão da ANEEL, que vai beneficiar, inclusive, com a nossa vitória, tenho fé na nossa vitória, vai beneficiar o consumidor no Brasil inteiro, não só do Pará. É isso mesmo. Celso, eu fiz questão de ligar para você, tentar marcar rápido essa entrevista, pela seriedade do assunto, né? Todo mundo ficou chocado com esse aumento da ANEEL e a gente não tinha percebido ninguém se manifestando a respeito disso. Na verdade, as pessoas vão perceber isso quando forem pagar a conta do mês de dezembro, bacana. Aí eu fiquei sabendo, enfim, que você estava entrando aí com esse projeto de decreto, né, legislativo e também com mandado de segurança. Eu falei, bom, vou falar rápido com o Celso para ele poder explicar. Tomara que você tenha êxito, tomara que os demais parlamentares tenham consciência de que não é o momento do brasileiro e do paraense, consequentemente, pagar absolutamente mais por nada, né? Por nenhum tipo de serviço. Te agradeço. Muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado, bacana. Parabéns aí, sucesso. Forte abraço. Um abraço.